Tempos e estações é uma necessidade para todos os maduros. Tiempo y estación es una necesidad para todos los maduros. Quando chega os 3 reis, que não eram magos de feiticeiro, mas eram conhecedores do tempo. Cuando llegaron los magos a Jesús, que no eran brujos, eran conocedores de los tiempos de Dios. Eles souberam discernir o tempo que eles estavam vivendo. Ellos supieron discernir el tiempo que estaban viviendo. Opa, o rei nasceu. El rey nació. Mas o rei que estava dominando sobre Israel, Pero el rey que dominaba Israel, todos os sacerdotes de Israel, todos los sacerdotes de Israel, todos os conhecedores das leis de Israel, todos los conocedores de la ley de Israel, eles não estavam antenados aos tempos. ellos no estaban enterados en los tiempos. Jesus tinha nascido, Jesús había nacido, a promessa estava ali em Israel, la promesa era para los israelitas, mas eles não estavam atentos a isso. pero ellos no estaban atentos a los tiempos. Se não fosse aqueles 3 reis Si no fuera por esos 3 reyes que conheciam os tempos, que conocían los tiempos, Israel tinha perdido o tempo da visitação. entonces Israel iba a perder el tiempo de su visitación. Tem muitos cristãos que vão ficar porque perderam o tempo. Hay muchos cristianos que se van a quedar porque no conocieron los tiempos. Preste muita atenção nisso. Tem muitos cristãos que vão ficar porque estão fora do tempo. Hay muchos cristianos que se van a quedar porque están fuera de tiempo. Porque há tempo de chorar, mas há tempo de alegrar. E eu vejo muitos cristãos se alegrando, mas estamos no tempo de nos arrepender e voltarmos a Deus, porque Jesus está voltando. La Biblia dice que hay tiempo de llorar y tiempo de reír, pero hay muchos que están riendo cuando es hora de llorar y arrepentirse de sus pecados porque Cristo está volviendo. Estamos vivendo tempo de festas. Estamos viviendo tiempo de fiestas. Não estou dizendo que você tem que ser está entristecido, No te estoy diciendo que estés triste. mas eu estou dizendo que você tem que viver um tempo de quebrantamento. Hay que vivir un tiempo de quebrantamiento ahora. Cristo está voltando. Cristo está volviendo. Amém? É tempo de voltarmos para aquilo que o Senhor está falando. Es tiempo de volver a aquello que Dios está hablando. Há muitos que vão perder essa etapa da visitação porque não estavam prontos. Hay muchos que van a perder esa etapa de la visitación porque no estaban preparados. E aquilo que foi falado aqui dessa manhã, não estavam maduros. Y lo que fue hablado aquí en la mañana no estaban maduros. Jesus não vai se casar com criança, vai se casar com a noiva. Jesús no se va a casar con niña, se va a casar con una novia. Mas a noiva de Jesus é madura e preparada. Pero su novia es madura y preparada. Esses tempos atrás, Deus estava falando comigo sobre essa questão da noiva e a vestimenta da noiva. Estos tiempos atrás Dios estaba hablando conmigo sobre la vestimenta de la novia. A noiva não só está de véu e grinalda. La novia no solamente está de velo y su vestido bonito, todo. Mas a noiva tem um vestido e o vestido dela é uma armadura. Ella tiene un vestido, pero su vestido es una armadura. Ela tem um capacete, tem uma couraça, tem um cinto, tem um sapato, tem um escudo e tem uma espada. Esa novia tiene el casco, la espada, el escudo, la coraza, los calzados y el cinturón de la verdad. A vestimenta dessa noiva é uma vestimenta para a guerra. Esa vestimenta es para la guerra. Essa noiva está vestida para o casamento, para a guerra. Esa novia está vestida, pero para guerrear. Você já parou para pensar o que te motiva ou por que você serve a Deus? ¿Usted ya se preguntó qué es lo que te motiva y por qué usted sirve a Dios? Muitas vezes nós queremos só ir para o céu, para a festa no céu. A veces estamos pensando solamente ir a la fiesta del cielo. Mas todo o
planejamento de Deus é no governo de 1000 anos que Ele vai estar aqui com a gente. Pero el plan de Dios es que gobernemos 1000 años en esta tierra. Então nós vamos estar preparados, Entonces vamos a tener que estar preparados, equipados, equipados, prontos. prontos. E aí nós vamos subir, Y ahí vamos a subir, ser coroados, ser coronados, recompensados recompensados, e vamos descer para a guerra. y vamos a bajar para la guerra. Se você não consegue exercer o governo de Deus hoje, você não vai reinar com Ele 1000 anos. Si usted no ejerce el gobierno de Dios ahora, olvídese de reinar los 1000 años. Então, olha para o irmão, bate assim e fala: irmão, você vai ter que reinar hoje. Mira a tu hermano y dígale, ahora hay que reinar y guerrear. Muitos problemas que vocês estão passando não tem nada a ver com prova. Muchos problemas que ustedes están viviendo no es prueba. É Deus treinando o reinar. Dios entrenándote está para que reines. Amém? Amén. Olha para o irmão e fala assim: irmão, você vai ter que reinar daqui para frente. Dígale al que está a su ladito, de aquí para adelante tienes que reinar. En otras palabras, hay que guerrear. Mas por que nós estamos falando isso? Porque estamos entrando na estação de guerra. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Ponga atención, porque estamos entrando en una estación de guerra. É tão interessante como o tempo funciona para Deus. Es interesante ver cómo el tiempo funciona para Dios. Há 4 estações Hay 4 estaciones e Deus mostra 4 animais: y Dios muestra 4 animales en su León, palabra. León, novilho, buey, homem hombre e águia. y águila. Que fala das 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Que habla de las 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Esses 4 animais também refletem as 4 características de Jesus. Esos 4 animales representan las 4 características de Jesús. Ou a quem eu vou ter intimidade naquele tempo. O con quién tengo que tener intimidad en ese tiempo. Se a gente olhar para os 4 evangelhos, nós vamos ver bem específico essas 4 características. Si vemos a los evangelios, vamos a ver esos 4 bien específicamente. Mateos, que fala da primavera, que habla de la primavera, mas fala do leão, habla del león, o rei. el rey. Aí você vai ver em Mateus a genealogia de Jesus. Ahí usted va a ver en Mateo la genealogía de Jesús. De José José até Davi, hasta David, porque Davi era rei. porque David era rey. E Jesus veio no reinado de Davi. Y Jesús viene del reinado de David. Marcos fala do servo, habla del siervo, do boi, del buey, que serve que sirve com força. con fuerza. Você vai ver que em Marcos não tem genealogia, não aparece de onde Jesus veio. No hay genealogía de Jesús, no aparece de dónde viene. Porque servo não tem precedente. Porque siervo no tiene precedente. Servo só serve. Siervo solo sirve. Lucas vai falar do Jesus homem. habla de Jesús el hombre. Por isso que a figura é o homem. Por eso que la figura es el hombre. E a genealogia de Jesus vai de José a Adão. La genealogía de Jesús va de José a Adán. Que vai falar do filho do homem. Que va a hablar del hijo del hombre. De Adão até José. De Adán hasta José. Mas João, pero Juan, fala do Jesus Deus. Habla de Jesús Dios. A águia voando. El águila volando. Aquele que vê de cima para baixo. Aquel que mira de arriba para abajo. E aí você vai ver que a genealogia de Jesus, ahí usted va a ver que la genealogía de Jesús começa em Deus. Comienza en Dios. No princípio ele estava com Deus. En el principio estaba con Dios. Ele é Deus. Y él era Dios. E ele fez todas as coisas. Y él hizo todas las cosas. Porque todas as coisas foram feitas porque ele quis fazer. Y todas las cosas fueron hechas por él. Mateo fala do rei. Habla del rey. Marcos fala do servo. Habla del siervo. Lucas fala do homem. Habla del hombre. E
João Juan fala de Deus. habla de Dios. Aqui está nossas 4 estações. Ahí están las 4 estaciones. Na primavera, En la primavera eu vou ter encontro com o rei yo voy a tener un encuentro con el rey. e eu vou guerrear. Yo voy a guerrear. Eu vou guerrear. Yo voy a guerrear. Eu vou avançar como leão, Yo voy a avanzar como león. porque eu sou rei. Porque yo soy rey. No verão, En el verano eu vou servir para colher. yo voy a servir para cosechar. E nessa colheita eu tenho que ter muita força Pero en esa cosecha voy a tener que tener mucha fuerza. para poder romper colhendo. Porque voy a tener que hacer un rompimiento para cosechar. No outono, En otoño eu vou desfrutar de todas as bênçãos de Deus na humanidade. yo voy a disfrutar de todas las bendiciones de Dios como hombre. E eu vou viver o melhor de Deus. Yo voy a vivir lo mejor de Dios como hombre. Porque eu guerreei, Porque yo guerreé, protegi minhas sementes, protegí mi semilla, eu avancei e saqueei o inimigo. porque yo avancé y saqué al enemigo. Depois que eu saqueei com força, eu recolhi todos os frutos. Entonces yo, lo que luché con fuerza, recogí todo el fruto. E aí então eu vou desfrutar no homem. Ahora lo voy a disfrutar como hombre. E vou desfrutar o melhor de Deus. Y voy a disfrutar lo mejor de Dios. Porque no inverno Porque en el invierno, eu tenho que estar voando como águia. porque yo voy a tener que estar volando como el Eu tenho águila. que estar voando como águia. Yo tengo que estar volando como Eu tenho águila. que estar olhando de cima para baixo. Yo voy a estar mirando de arriba para abajo. Amém? Amén. Preste atenção nisso. Ponga atención en esto. Nós estamos acabando de sair do inverno. Estamos saliendo del invierno. Inverno fala de água. Invierno habla de agua. E água fala de emoção. Y agua habla de emociones. A águia é o único que consegue comer a serpente. El águila es el único que se la come a la serpiente. Nesse tempo de inverno, nós estamos falando de um tempo onde Leviatã está no governo. En ese tiempo nosotros hablamos de que Leviatán está gobernando. E Leviatã fala do orgulho e egoísmo. Y Leviatán no es nada más ni nada menos que el orgullo y el egoísmo. O orgulho é o que nos faz parar. El orgullo es lo que nos hace parar. Esse ano, ele que está findando, ele teve 13 meses. Este año tuvo 13 meses en el calendario hebreo. Hebreu. No calendário hebreu, houve 13 meses esse ano. En el calendario hebreo ha habido 13 meses. Adar 1 Adar 1 e Adar 2. y Adar 2. Sabe o que é isso? ¿Sabe qué significa esto? A palavra Adar significa força. La palabra Adar significa fuerzas. Esse ano Deus te deu uma porção dobrada de força, Este año Dios te va a dar una doble porción de fuerzas. porque a guerra vai ser grande. Porque la guerra va a ser grande este año. Olha o teu irmão e fala assim, irmão, esse é um ano de guerra. Mira a tu hermano y dile, prepárate para la guerra. Mas pode falar pro teu irmão, se alegra, querido. Alégrate. Porque se a guerra é grande, Porque si la guerra es a grande, vitória também. la victoria también. Amén. Esse é um ano que a guerra é dobrada. Este año la guerra va a ser doble. É interessante que nós, cada mês, nós confrontamos 2 demônios ao mesmo tempo. Es interesante saber que cada mes usted enfrenta 2 demonios. Porque no normal, o ano começa em março. Porque lo normal, hablando del calendario hebreo, É. empieza en marzo. El año. Mas normal, todo ano começa em março. Mas esse ano, o ano começa em abril. Pero este año 2016, el año va a empezar en abril. Então nós estamos falando de uma tribo que confronta um demônio, Entonces estamos hablando de una tribu que enfrenta a un demonio, mas que a configuração do céu é outro demônio já. pero en la configuración del cielo es otro demonio. Eu vou te dar uma explicação. Te voy a explicar. Março
Marzo vem da palavra Martim, viene de la palabra martes, que significa o Deus da guerra, que significa el dios de la guerra, Ares. Aries. Ou seja, naturalmente, O sea que naturalmente eu começo março yo comienzo marzo com a unção de leão con una unción de león para enfrentar o Deus da guerra. para enfrentar el dios de la guerra, Do mundo, estou dizendo. del mundo, Porque o nosso Deus é o Senhor dos Exércitos. porque nuestro Dios es el Dios de los ejércitos. Mas, na verdade, eu comecei março Pero en la verdad yo empecé marzo não com a tribo de Judá, mas com a tribo de Naftali. no con la tribu de Judá, sino de Neftalí. Sabe o que significa? ¿Sabe qué significa eso? Estou enfrentando uma guerra, Estoy enfrentando una guerra, mas esse ano pero este año a minha guerra vai ter que ser enfrentada na doçura e não na violência. esta guerra va a tener que ser enfrentada en la dulzura, no en la violencia. Porque Naftali significa aquele que profere palavras doces. Porque Neftalí significa el que habla palabras dulces, profetiza. Porque o significado real de Naftali Porque el significado real de Neftalí é luta. es pelea. Mas sabe com quem Naftali estava lutando? Pero ¿sabe con quién Neftalí estaba luchando? Na verdade, sabe com quem a mãe de Naftali estava lutando? La verdad, ¿sabe con quién la mamá de Neftalí estaba luchando? Com a sua própria irmã. Con su propia hermana. Era Lia e Raquel lutando pelo o amor de Jacó. Era Lea y Raquel que luchaban por el amor de Jacob. E a mãe de Naftali diz assim: lutei contra minha irmã e venci. Y ella dice, luché con mi hermana, pero la vencí. E chamou Naftali. Y llamó Neftalí. Então olha para o teu irmão e diz assim: irmão, cuidado com o orgulho. Mira a tu hermano y dile, cuidado con el orgullo E cuidado com as lutas dentro de casa. y cuidado con las luchas que tenés en tu casa. Porque esse ano a chave da vitória Porque este año es la llave de la victoria. não é a violência, No es la violencia, mas é o amor. es el amor. Eu vou dizer de novo, a chave para vencer esse ano Yo les voy a decir de nuevo, la llave para vencer este año não é a violência, no es la violencia, mas é o amor. es el amor. Por isso nós começamos março com a unção da doçura. Por eso es que en marzo empezamos con la unción de la dulzura. Amém? Amén. Olha o teu irmão e fala assim: irmão, cuidado com as palavras duras. Dígale, hermano, cuidado con las palabras duras. Não estou dizendo que nós não temos que corrigir. No estoy diciendo que no hay que corregir. Eu não estou dizendo que nós não temos que confrontar. No estoy diciendo que no hay que confrontar a los lobos. Mas eu estou dizendo que os nossos confrontos... Mas o que eu estou dizendo é que os nossos confrontos não podem ser baseados no orgulho. Lo que le estoy diciendo es que nuestras confrontaciones no tienen que estar basadas en nuestro orgullo E nem nas feridas passadas. y no en las heridas del pasado. Lembra, estamos para ativar agora o mês de Judá. Estamos para activar el mes de Judá, O mês da guerra. el mes de la O guerra, avanço avance do leão. del león. Mas eu tenho que entender Pero yo tengo que entender, que naturalmente nós começamos o ano naturalmente nosotros empezamos el año no calendário romano en el calendario romano no inverno. en el invierno. Janeiro é o início do inverno do calendário de Deus. En enero es el inicio del invierno en el calendario de Dios. Ou seja, o mundo, o diabo mudou as estações e os tempos El diablo mudó las estaciones y los tiempos para que eu comece o meu ano para que yo empiece mi año nas trevas, en las tinieblas, nas águas da amargura, en las aguas de la o amargura, ressentimento, resentimiento, o ódio, odio, a vingança, venganza,
A palavra mesmo seria amargura. La palabra correcta sería amargura. Cuidado com o sentimento de amargura e rejeição. Cuidado con el sentimiento de estar amargado y el sentimiento de rechazo, Porque isso vai fazer você perder a guerra. porque eso te va a llevar a perder la guerra. Você pode olhar para o teu irmão e falar assim: é tempo de voar até o trono de Deus. Dígale al que está a su lado, es tiempo de volar hasta el trono de Dios, hermano, E alcançar a cura. y alcanzar la sanidad, Porque senão você vai perder a guerra. porque si no usted va a perder la guerra. Amém? Amén. Todos aqueles que estão com o coração aflitos e amargurados vão perder a guerra. Todos los que están amargados, heridos y no sé qué más sienten, van a perder la guerra. Porque vai te fazer parar e travar. Porque te va a hacer parar y te vas a quedar estancado. Aí vai ficar pensando: eu fui injustiçado. Ahí vas a quedar pensando y diciendo, me han tratado injustamente. Ninguém gosta de mim. Nadie me quiere ya. Eu pego aquele irmão. Ay, la pastora. Eu não quis falar nada. E começa então dentro de casa: como eu estou cansado do meu marido, estou cansado da minha esposa, estou cansado dos meus filhos, estou cansado dessa vida. Y vas a empezar en tu casa a decirle a tu marido, ay, estoy cansado del hermano, estoy cansado de vos, estoy cansado de los hijos, estoy cansado de todo ya. Estou cansado dessa vida que eu levo. Estoy cansada ya de la vida que llevo. Olha, o teu irmão fala assim: cuidado com os ressentimentos. Cuidado con tus sentimientos. Porque agora é o tempo, dia 9, é o tempo que eu tenho que entrar para a guerra. El 9 de abril es la hora de entrar a la guerra. É a hora que eu tenho que avançar como leão. Yo tengo que avanzar como león. É a hora que eu tenho que avançar na guerra. Yo tengo que avanzar en esta guerra. Aí você tá lá: ninguém gosta de mim. Ahí usted va a empezar a decir, ya nadie me quiere. Aí você tá parado lá: porque eu fui injustiçado. Porque me hicieron injusticia. Vamos para a Bíblia? Vamos a la Biblia. Quem lembra de Gideão? ¿Quién se acuerda de Gedeón? Mas tem que é tão interessante, que é um cara que ele estava no lagar malhando trigo. Es algo interesante ver que él estaba en el lagar discerniendo el trigo. Era um homem. Era un hombre. Quem lembra o nome dele? ¿Quién se acuerda el nombre de él? Abra aí. Abra su Biblia en Jueces. Capítulo 6. Versículo 12. Versículo 12. Dice así: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Imagina, o cara estava no lagar, Imagínese, él estaba en el lagar trabajando mas ele estava malhando trigo. y él estaba sirviendo trigo. O lagar não é lugar de malhar o trigo. El lagar no es lugar para cernir el trigo. O lagar é lugar de pisar a uva. Lagar es lugar de pisar uva. Mas ele estava escondendo a semente dele porque era tempo de guerra. Pero él estaba escondiendo sus semillas porque era tiempo de guerra. O diabo não está querendo te pegar, irmãos. El diablo no te quiere agarrar. Ele quer pegar a tua semente. Lo que él quiere agarrar es tu semilla. Ele quer roubar aquilo que Deus colocou na tua vida. Él quiere robar lo que Dios colocó en tu vida. E Gideão estava então ali malhando o trigo no lagar. Entonces él estaba en el lagar ahí sirviendo su triguito para esconderlo. Agora imagina a cena. Póngase
a pensar esta escena. O anjo do Senhor aparece, Y el ángel le apareció, bonitão que nem eu. más bonito que yo. Esse meu tradutor não tá legal não, tá? Bonito como yo. E fala assim, Gideão, homem valente. Y el ángel le dijo, oh Gedeón, hombre valiente y esforzado. O Senhor é com você. El Señor está contigo. Imagine Deus aparecendo agora com um anjo e fala assim, irmãos, Deus é com vocês, homens valentes. Imagínense que Dios le aparezca a través de un ángel y el ángel le diga, hombres valientes y esforzados de Jesús el Mesías, Santa Cruz, Bolivia. Glória a Deus. Gloria a Dios. O que vocês fariam? ¿Qué ustedes harían? Qual seria a reação de vocês hoje? ¿Cuál sería su reacción de ustedes ahora? Ou a reação do homem amargurado? O la reacción de un hombre amargado. E respondeu Gideão, Y le respondió Gedeón, ah, meu Senhor, oh Señor, será que o Senhor é com a gente mesmo? ¿de verdad estás con nosotros? Quando recebe esse comissionamento de Deus, Cuando recibe esa comisión de parte de Dios, ele rejeita automaticamente o chamado de Deus, él rechaza el llamado de Dios por causa das frustrações. por causa de las frustraciones. Mas se a gente colocar um pouquinho para ver quem era Gideão, Pero si nosotros miramos un poquito quién era Gedeón, muitas coisas ele já tinha passado. él ya había pasado muchas cosas. Tinha outro homem também que, em meio a tantas frustrações, acaba fazendo o contrário que Deus queria. También hay otro hombre que por causa de las frustraciones hizo lo contrario de lo que Dios lo mandó a hacer, Chamado Jefté. llamado Jefté. A palavra de Deus diz que Jefté era um homem corajoso, La palabra de Dios dice que era un hombre corajudo, valeroso, mas era filho de uma prostituta. pero era hijo de una prostituta. E que ninguém da família gostava dele. Y que nadie en su familia lo amaba. Esse homem venceu, Ese hombre venció, mas depois ele perdeu. pero después él perdió. Por causa das frustrações e a amargura do coração dele. Por causa de la frustración y la amargura de su corazón. Por isso estamos entrando num tempo de guerra. Por eso estamos entrando en un tiempo de guerra. Mas se você entrar nesse tempo com amarguras e frustrações e ressentimentos, Pero si usted entra con amargura, con resentimiento y con rechazo, a tua guerra não vai ser em favor do reino, tu guerra no va a ser en favor del reino. mas a tua guerra vai ser motivada pela vingança. Tu guerra va a ser motivada por la venganza. Há muitos cânticos no Brasil, Hay muchos cánticos en el Brasil, cantados no meio da igreja, cantados en medio de la iglesia, que são cânticos de vinganças e amargura. que son cantos de amargura y de venganza. Eu não sei se chegou aqui, são cânticos que falam da vitória, Yo no sé si esos cantos llegaron acá, pero hablan de victoria, há cânticos que falam que Deus vai nos tornar vitorioso, que hablan que Dios nos va a formar victorioso, mas a base dessa música pero la base de esa música foi a rejeição dos outros. fue el rechazo de los otros. Vocês me rejeitaram, Ustedes me rechazaron, vocês me abandonaram, me abandonaron, mas Deus vai me dar vitória. pero Dios me va a dar la E victoria. vocês vão ver a minha vitória. Ah, van a ver mi victoria. Vocês vão só ficar olhando e me aplaudindo. Ustedes solo me van a mirar y después me van a aplaudir. Vai ver eu lá em cima Yo me veo allá arriba e vocês lá embaixo. y ustedes allá abajo. Ou seja, aparentemente são coisas boas, Aparentemente se ven buenas, mas os fundamentos é o egoísmo, a amargura e o sentimento de rejeição.
Pero en el fundamento hay amargura, resentimiento y rechazo. essa pessoa nunca vai conseguir romper no reino. Esa persona nunca va a romper en el reino. Ela vai sempre construir um reino para si, Ella va solamente a construir un reino para sí, para mostrar para as pessoas que ela conseguiu vencer. para mostrarle a la gente que ella lo podía hacer. Você está entendendo? ¿Usted está Eu entendiendo? nunca vou lutar a luta de Deus, Nunca vas a luchar la lucha de Dios. mas eu vou querer que Deus lute a minha luta para mostrar para as pessoas que eu posso vencer. Yo lo que voy a hacer es luchar mis luchas para mostrarle a la gente lo que yo podía hacer. Estamos entrando num tempo de guerra, Estamos entrando en un tiempo de guerra. mas estamos entrando num tempo de guerra para avançar o reino. Estamos entrando en guerra, pero es para que el reino avance. Se eu tiver uma motivação errada, é isso. Si yo tengo una motivación equivocada, O reino que eu vou querer crescer é o meu reino, lo que yo voy a querer que crezca va a ser mi propio reino, não o reino de Deus. no el reino de Dios. Você entendeu? ¿Está entendiendo? Tem muitas coisas que na igreja parece, muitas coisas que as pessoas fazem na igreja que parece até ser boa, Hay muchas cosas que la gente hace en la iglesia que parece que están buenas, mas o fundamento são fundamentos de orgulho e egoísmo. pero su fundamento está en el orgullo y en el egoísmo. Deus não pactua com isso. Dios no pacta con eso. Por isso muitas pessoas falam assim: parece que Deus me esqueceu, parece que Deus me abandonou. Não, a tua motivação está errada. Y algunas personas dicen, ay, parece que Dios me abandonó, no se acuerda de mí. No, lo que pasa es que tu motivación está equivocada. A tua motivação está voltada para você mesmo. Tu motivación está hacia ti. Eu quero que Deus me abençoe, Yo quiero que Dios me bendiga, eu quero prosperar, yo quiero prosperar, eu quero vencer, yo quiero triunfar, mas é porque eu quero mostrar para as pessoas que me rejeitaram pero es solo para mostrarle a la gente que me rechazó, que eu venci no mundo que yo vencí en el mundo. e que agora vocês vão ver Y ustedes van a ver a minha vitória. mi victoria. Você está entendendo? ¿Están entendiendo? Essa é a raiz de amargura que Leviatã traz. Esa es la raíz de amargura que el espíritu de Leviatán trae. Para que eu possa romper numa estação de vitórias, Para que yo pueda romper en una estación de victoria, eu vou ter que romper numa estação de dependência de Deus. yo voy a tener que romper en una estación de total dependencia en Dios. Por isso o nosso ano começa com o inverno. Por eso es que nuestro año comienza en invierno. E inverno, a árvore, ela está totalmente seca, sem folhas, totalmente morta aparentemente. Por eso es que en invierno las árboles están secas y aparentemente muertas. Mas na verdade a árvore está só acumulando a seiva, a energia, acumulando vida dentro dela. Y lo que está pasando es que el árbol está acumulando la savia, la energía y la fuerza de la tierra. Porque o fruto é o excesso de vida que tem dentro da árvore. Porque el fruto es el exceso de vida que tiene por dentro. A árvore está com tanta vida que ela manifesta através de frutos. El árbol que tiene tanta vida se lo ve a través de los frutos. E ela fica então ali naquele tempo onde aparentemente está morta, mas ela está comendo e reservando vida dentro dela. Ese árbol que aparentemente que está muerto, está por dentro llenándose de vida, reservando vida. E aí então, quando chega a primavera, essa vida explode. Entonces cuando llega la primavera, esa vida explota. Em frutos, folhas e vidas. En fruto, hoja y vida. Mas esse tempo que ela ficou parada, ela ficou comendo. Por eso ese tiempo que ella quedó parada, quedó alimentándose. A palavra de Deus diz que você é como árvore. La palabra dice que usted es como un árbol. Você é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de Deus. Por eso dice la Biblia que usted es como un árbol plantado junto a las corrientes. De janeiro até março, De enero hasta marzo, você vai ter que ficar parado. usted tiene que quedar quieto, Mas no trono de Deus, pero en el trono de Dios, se alimentando, alimentándose, comendo, comiendo, se restaurando, restaurándose, deixando
todos os sentimentos e ressentimentos diante do trono de Deus. dejando todo resentimiento y amargura en el trono de Dios. E deixando Deus te curar. Deja que Dios te sane. E a vida de Deus vai ser tão forte dentro de você. Y la vida de Dios va a ser tan fuerte dentro de ti. Quando chegar a primavera, Cuando llegue la primavera, pá! ¡pum! Usted va a dar fruto. Explode. Explotará en fruto. Porque você está cheio de vida. Porque usted está lleno de vida. E a árvore boa dá bons frutos. Y el árbol bueno da buenos frutos. Mas se dentro de você está a amargura, o ressentimento, o ódio, a vingança, Pero si dentro de usted está la amargura, el resentimiento, odio y venganza, quando chegar a primavera, cuando llegue la primavera, se você não estiver morto, si usted no estuviera muerto, você vai começar a guerrear com a motivação errada. usted va a guerrear con motivaciones totalmente equivocadas. E aí você vai fazer como Lia e Raquel, Ahí usted va a ser como Lea y Raquel, lutando contra a própria igreja, peleando con los hermanos, brigando contra o próprio reino peleando con el propio reino e dizendo que está ouvindo Deus. y diciendo aparentemente que está escuchando a Dios. Padre Santo. Não, Deus está me dizendo. No, Dios me dijo, Deus está me mostrando. Dios me está mostrando Não, ele não é de Deus. que esto no es de Dios. Alguém já ouviu membros de igrejas dizendo isso? Eu não preciso de pastor, porque meu pastor é Jesus. ¿Han escuchado gente que dice, yo no necesito pastor, mi pastor es Jesús? Geralmente eu falo para esses, morre e vai para o céu. Yo le digo a eso, muérete y andate al cielo. Aí Jesus vai te pastorear lá em cima. Y allá Jesús te va a pastorear. Porque enquanto nós estamos aqui, nós precisamos estar sempre ligado com o corpo. Mientras estemos aquí en esta tierra, necesitamos estar ligados al cuerpo. Amém? Amén. Essas pessoas, na verdade, estão ouvindo o próprio eu e o próprio ego. Lo que esas personas están escuchando es su propio yo y su propio egoísmo. As feridas estão falando muito alto. Las heridas están hablando por ahí. E essa pessoa está tão cauterizada, Esa persona está cauterizada, tão ferida, tan herida, que ela não consegue mais escutar Deus. que ella ya no escucha más a Dios. Mas ela escuta a si mesmo. Ella se escucha a sí mismo, Mas o pior de tudo, pero el peor de todo, ela escuta Baal. ella escucha Baal. a Baal. Padre Santo. A palavra Beelzebub é formada de duas palavras. La palabra Belzebú es formada de dos palabras. Baal, Baal, Zebub. Zebube. Baal significa o Senhor, Baal significa señor, marido, marido, dono. dueño. Zebub, Zebut, casa. casa. Então o que ele está dizendo é o Senhor da casa. Está diciendo el señor de la casa, O Senhor é o marido da casa. el marido de la casa Ou o Senhor das moscas. o el señor de las moscas. As moscas só tem onde tem carne. Las moscas están donde hay carne, Onde há uma ferida donde hay una herida e há sangue, y hay sangre, há mosca. ahí llegan las moscas. Você está entendendo? ¿Están entendiendo? Por isso precisamos do azeite. Por eso necesitamos el aceite, Porque o azeite sara a ferida. porque el aceite sana las heridas. A unção sara a ferida. La unción sana. Mas se eu estou sem o azeite, quando eu sou ferido, Pero si yo estoy sin aceite y estoy herido, as moscas posam las moscas van a sentar ahí e começa a colocar as larvas. y van a comenzar a colocar sus larvitas. Ou seja, começa a contaminar. Te van a contaminar. Tem muita gente que está cheio de larvas e ovos. Hay mucha gente lleno de larvas y con muchas crías ya. As larvas e os ovos é o comando de Jezabel Las larvas y los huevos es el comando de Jezabel ya, ou Astarote. o Astaroth. Ou seja, Beelzebub vem e pousa na ferida, se alimentando da tua ferida, El Belcebú va a sentar donde hay heridas
lançando em você as larvas de dominação e rebelião de Jezabel. entonces te van a lanzar las larvas, los huevos de dominación de Jezabel. Você está entendendo? ¿Está entendiendo? Então, quando você já está contaminado por Beelzebú, Entonces, cuando usted ya está contaminado por Belcebú, a tua motivação já é errada. tu motivación va a ser errada. Você se tornou um religioso. Usted comienza a ser un religioso. E todo religioso mata por causa da religião. Y todo religioso mata por causa de su religión. Mas Cristo nos ensina a morrer por amor a Ele. Entonces Cristo nos viene y nos enseña a morir por amor a Él. Beelzebú te ensina a matar, Belcebú te enseña a matar, mas Jesus nos ensina a morrer. pero Jesús nos enseña a morir. Amém? Vocês estão entendendo? Quem é Beelzebú? ¿Quién es Belcebú? O falso Jesus. El falso Jesús. Porque Jesus é o Senhor da casa. Porque Jesús es el Señor de la casa. Mas a casa que já está agindo na ferida, Pero la casa que ya está actuando bajo sus heridas, o comando que está atuando é de Beelzebú. el comando que hay en esa casa ya es Belcebú. Lembra que um dia Jesus diz lá na igreja de Apocalipse: eu estou lá fora e estou batendo. Acuérdese que Jesús está diciendo, yo estoy tocando la puerta, está fuera de la casa. Ele estava fora da casa. Él estaba fuera de la casa. Nós usamos muito esse texto para tentar convencer um não cristão. Usamos ese texto para evangelizar a los inconversos. Mas Jesus está dizendo da igreja. Pero Jesús está hablando es de la iglesia. A sétima igreja de Apocalipse. La séptima iglesia de Apocalipsis. A igreja de Laodiceia. La iglesia de la Odisea. E ele diz para a igreja de Laodiceia: eu estou à porta e bato. Yo estoy en la puerta tocando. Você é a igreja. Usted es la iglesia. Se Jesus está fora da igreja, Si Jesús está fuera de la com iglesia, quem que a igreja está casada? entonces ¿con quién está casada esa casa, esa iglesia? Com o falso marido. Con el falso marido, Belcebú. No Brasil nós chamamos de Ricardão. En Brasil nosotros le llamamos de Ricardo. Aqui como que chama? Ricardo. Ricardo. Gracias a Dios, no hay ni un Ricardo aquí, ¿no? En otras palabras, el patelana, el otro marido, Ya. Padre Santo. Patelana. Patelana. Yeah. Dá uma olhada para você ver. Na primeira igreja, ele está dizendo assim: eu tenho contra vocês porque vocês abandonaram o primeiro amor. Ponga atención. La primera iglesia le dice, ustedes dejaron su primer amor. A palavra deixaste La palabra dejaste é apiemi. es apiemi. O marido que dá carta de divórcio para a esposa. Es el marido que da carta de divorcio a la esposa. A palavra no grego, no original, apiemi, La palabra original apiemi que é deixaste, es dejaste, significa o marido que está se divorciando da esposa. es el marido que se está divorciando de la esposa. Olha que Jesus está dizendo: eu tenho contra vocês porque vocês estão pedindo divórcio. Yo tengo contra ustedes algo porque me han pedido divorcio. Vocês estão me dando carta de divórcio. Ustedes me están dando carta de divorcio. Vocês estão se separando de mim. Ustedes se están apartando de mí. Se vocês não se arrepender, eu tiro o candelabro do meio de vocês. Si no se arrepienten, yo voy a quitar el candelabro. E sabe quem é o candelabro? ¿Y sabe qué es el candelabro? O Espírito Santo. El Espíritu Santo. Na primeira igreja, En la primera iglesia já estavam pedindo divórcio ya están pidiendo divorcio e Jesus já estava tirando a unção. y Jesús ya está sacando la unción. Primeira igreja. En la primera iglesia. Imagine como estava a sétima. Padre Santo. Llena de Belcebú. Sabe o que ele estava dizendo aqui? ¿Sabe qué es lo que le está diciendo? É igual aquele casal que mora na mesma casa, mas dorme em quarto separado.
como el matrimonio que vive en la misma casa, pero duermen en cuartos separados. Quem é casado aqui, levanta a mão. Levanten la mano los que son casados. Ahora los medio casados. Nie. Sabe o que era isso? ¿Saben qué era eso? Não havia mais intimidade no casal. Ya no había intimidad en ese matrimonio. Eu vou dizer um negócio sério aqui. Lo que voy a decirles es serio esto. Eu creio que eu nunca toquei nesse assunto aqui nessa igreja. Yo creo que eso nunca toqué esto en esta iglesia. Sexualidade. Sexualidad. Tem muitos cristãos que não têm uma vida sexual ativa dentro do casamento. Hay muchos matrimonios que ya no tienen una vida sexual dentro del matrimonio. Isso é obra de Beelzebú Eso es obra de Belcebú e Jezabel. y Jezabel. Isso é sério. Esto es serio. Eu vou dizer o porquê é sério. Yo les voy a decir por qué es serio. A palavra fala do semear. La palabra habla de sembrar, Que o homem se torna uma só carne com a mulher. que el hombre se transforma en una sola carne con la mujer. Mas não é quando o pastor ou o padre diz, eu vos declaro marido e mulher. No es cuando el pastor o el cura dice los declaro marido y mujer. É quando ele tem intimidade. Es cuando tienen intimidad. Todas as vezes que o homem semeia a mulher, Todas las veces que el hombre siembra su semilla en la mujer, ela compactua sendo selada como uma só carne. ella hace un pacto y es sellada en una sola carne. Quantos anos de casado vocês têm? 17. 17. Se hoje tirar um pedaço do osso da perna da profeta, Si yo le quitara un pedazo de hueso de la pierna de la profeta, já há a genética do apóstolo nela. ya hay mi genética en ella. Já consta nela o DNA e a genética dele. Ya hay mi ADN dentro de ella. Porque é semeado. Porque ha sido sembrado constantemente y sin parar. Glória a Deus. Gloria a Dios. A profeta vai trocar o tradutor, né? Mas se não há essa semeadura, Pero si no hay esa siembra constante, os dois estão divididos. los dos están separados E o diabo está no meio. y el diablo duerme al medio. Tem muitas casas que não precisa o pastor ir lá orar. Tem muchas casas que no necesitan que el pastor vaya a orar. Essa é uma palavra profética para vocês. Esto es una palabra profética para Tem ustedes. muitas coisas que estão acontecendo dentro da casa Hay muchas cosas que están pasando dentro de su casa que não se resolvem em oração. que no se resuelven en oración. Se resolve numa noite bem noitada. Se resuelven una noche a todo dar. A gente olha esse assunto como um assunto carnal, Nosotros miramos ese asunto como algo carnal. mas esse assunto é muito espiritual. Ese asunto es mucho espiritual. O selo de uma casa, El sello de una casa, a proteção de uma casa, la protección de una casa, está ligado ao nível de intimidade que essa casa tem. está ligado al nivel de intimidad que hay en esa casa. Você está entendendo? ¿Están entendiendo? Jesus é o nosso marido. Jesús es nuestro marido. E ele diz que um dia ele sai a semear. Un día él dijo que salió a sembrar Na terra, en la tierra a semente dele. la semilla de él. A semente do Senhor refere-se ao sêmen dele. La semilla es su semen E ele está semeando. y él está sembrando. E o sêmen de Jesus, ou a semente, é a palavra. Y el semen de Jesús es la palabra.
Os cristãos que não têm contato diário com a palavra de Deus Los cristianos que no tienen contacto con la palabra nunca vão se parecer com Jesus. nunca se van a parecer a Jesús. Porque aqui está a semente de Jesus. Porque ahí está la semilla que es el semen de Jesús. Eu só vou me parecer com Jesus à So- medida que Ele me semear todos os dias. Yo me voy a parecer más a Jesús a medida que Él me siembre su semilla en mí, que es su palabra. Assim também funciona dentro do matrimônio. Así también es el matrimonio. E na primeira igreja estava dizendo isso, Jesus estava dizendo, olha, eu tenho contra vocês que nós já estamos dormindo em quarto separado. Lo que Jesús está diciendo en la primera iglesia es, estamos durmiendo ya en cuartos separados cada uno. No Brasil eu costumo chamar de crente gato. Hablamos de cristianos gato. Quem tem gato aqui? Levanten la mano los que tienen gato. Gato não gosta do dono. Esto está grave. Al gato no le gusta de su dueño. Ele gosta da casa. A él le gusta la casa. Se você mudar de casa, o gato fica. Si usted se muda de casa, el gato se queda, no se va con usted. Ele volta. Él vuelve a esa casa. Quando o dono da casa chega, Cuando el dueño de la casa llega, o gato só levanta a cabeça assim solamente el gato levanta la cabeza e volta a dormir. y se vuelve a dormir. O cachorro é diferente. El perro es diferente. Se tá na chuva, você abre o portão, ele vai pra chuva. Si usted abre el portón, él se va para afuera en la lluvia. Ele tá junto. Él está junto. Ele gosta do dono da casa. Él le gusta al dueño de la casa. Tem muitos crentes gatos dentro da igreja. Ya entendieron ya. Sabe por quê? Eles gostam da casa e não do dono da casa. Ay, santo. Muchos de ustedes se parecen al gato. No les gusta el dueño de arriba, les gusta la casa. Quer que eu provo isso? ¿Quieres que yo prueba esto? Apóstol, vou falar uma coisa. A gente o ano passado mudou para lá. E O ano passado a gente mudou pra lá. perdão. Não, estou falando com você. Você vai entender espanhol? É o que eu tô traduzindo pra eles lá. Pode falar. Então, a gente nosotros voltamos cá onde morávamos antes. Cruzando a rua, encontramos nosso gato. E minha esposa pegou ele. Vamos para a nova casa. Levamos ele. Ele teve um mês lá. E depois sumiu. Nunca mais. Aí eu falei para minha esposa, eu creio que ele voltou lá. Agora está confirmado. Obrigado. Mas sabe o que é isso que nós estávamos falando? É o nível que eu não escuto mais Jesus. Lo que estamos hablando es esto. Es que hay un nivel de que ya no lo estamos escuchando a Jesús. Tem muitos crentes que estão nesse ministério, Hay muchos de ustedes que están en este ministerio, que faz tempo que não escuta a voz de Jesus. pero que ya no escuchan la voz de Jesús. Faz tempo que muitos aqui não têm uma revelação da palavra de Deus. Hay muchos de ustedes que ya no tienen revelación de la palabra, Que abre a Bíblia que abren la Biblia e aquela palavra salta. y esa palabra salta para Fala, usted. nossa, eu nunca tinha visto isso desse jeito. Aleluya, yo nunca había visto esto de esta manera. E Deus começa a falar no teu coração. Y Dios comienza a hablar a tu corazón. E aquilo começa a trazer uma palavra rema para você. Y eso comienza a traer una palabra rema para tu corazón. Tem muitos aqui que já faz tempo que não tem isso. Y hay muchos de ustedes que están aquí que ya no tienen eso en su vida. E Jesus está dizendo assim para você hoje. Y Jesús le está diciendo esto ahora. Eu tenho contra você Yo tengo algo contra ti. que você gosta da minha casa, Que a vos te gusta esta casa, mas faz tempo que você não tem intimidade comigo. pero vos no tenés intimidad conmigo. Você gosta da minha casa, Usted le gusta esta casa, mas você não gosta de mim. pero no me quieren a mí. Eu já não faço mais falta para você. Yo ya no te hago falta. A casa já te preenche. La casa Já te preenche. ya te atrapó, te agarró.
solo la casa. Isso não é um problema da igreja, Eso no es un problema de la iglesia, é um problema teu. es un problema tuyo. Porque eu já estou envolvido na oração da manhã, Porque ya yo estoy envuelto en la oración de la mañana, a oração da noite, en la oración de la noche, a palavra, la palabra, as atividades, las actividades, mas eu não estou envolvido na intimidade com Jesus. pero yo no tengo una intimidad con Jesús. Você pode frequentar todas as atividades da igreja Usted puede participar de todas las actividades de la iglesia e não tem intimidade com Jesus. y no tener intimidad con Jesús. Tem muitos que vêm para a oração aqui todos os dias, Hay muchos de ustedes que vienen todos los días, mas Jesus faz tempo que não fala com ele. pero hace tiempo que ustedes no se ven con Jesús. Você fica falando com Jesus, Ustedes hablan con Él, mas ele faz tempo que não fala com você. pero Él hace tiempo que no habla con ustedes. E você nem sentindo falta tá. Y ustedes ni se dan cuenta ni les hace falta. Era isso que ele estava dizendo. Era eso lo que estaba diciendo en Apocalipsis. Ou seja, as coisas já tomaram o lugar de Deus. Las cosas ya tomaron el lugar de Él. E eu não estou dizendo das atividades da igreja. No estoy hablando mal de las actividades de la iglesia. Nossa igreja todos os dias tem atividade. Nuestra iglesia todos los días tiene actividad. Mas isso nunca pode tirar o lugar da intimidade. Eso no puede quitar nuestra intimidad con Jesús. Maturidade está ligado ao nível de audição que eu tenho de Deus. La madurez está en tener el nivel de saber escuchar a Dios. O imaturo El inmaduro precisa de uma tradução. precisa de traducción. Vou dizer, quando tem uma criança, Cuando hay un niño, o pai entende, el padre lo entiende, mas o outro não entende. pero el otro no lo entiende. Você pega a criancinha, Usted ve al niño, aí a criancinha chega e você fala blá, 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 né? ahí llega el niño y habla, bla, 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 bla. Aí o pai fala, não, é que ele te pediu água. Y el padre dice, te está pidiendo agua. Não entendi nada. Yo no lo entendí, pero el padre lo entendió. Quando Deus só fala com você através dos outros, Cuando Dios solamente habla a través de otros, é porque você já não está conseguindo ouvir Deus. es porque ya usted no lo escucha a Dios. Quando sempre um profeta tem que falar com você e dar uma palavra, Siempre que espera un profeta que te dé una palabra e você já não tem mais revelação de Deus, y usted ya no tiene revelación de Dios, porque você é criança, porque usted es niño, está precisando de um tradutor. está necesitando de un traductor. Amém? Deus fala através dos profetas, Dios habla a través de los profetas, mas Deus quer usar os profetas na tua vida pero Dios quiere usar los profetas en tu vida para te dar uma direção específica, para darte una dirección específica, não para dar o alimento diário. no para darte el alimento diario. Porque o alimento diário você tem que ter diariamente com o teu pai. El alimento diario es con tu padre todos los días. Amém? Amén. Olha para o teu irmão e fala assim, irmão, você é um crente gato? Mira a tu hermano y dile, ¿vos sos gato o...? ¿Dónde están las gatas? Mira las gatas. Hoje o gato aqui não é um elogio, né? ¿Qué falou? Pues, Hoje gato, a palavra gato aqui não está sendo um elogio, né? aquí en esta enseñanza el gato no está haciendo de elogio. Tá entendendo? ¿Están entendiendo? O meu nível de intimidade com Deus reflete meu nível de maturidade em Deus. Mi nivel de madurez con Dios está basada en mi nivel de intimidad con Dios. Mas estávamos falando do nível de amargura, ressentimento e das obras de Beelzebul dentro da igreja, mas também refletindo a nós, dentro da minha vida. Lo que le estoy hablando esta mañana es esto,
las heridas, las amarguras, el rechazo que hay en nuestro corazón, es Belcebú actuando dentro de nosotros. Falávamos então do matrimônio, onde não conseguimos ter mais intimidade dentro do relacionamento. Hablando del matrimonio es que ya no hay intimidad y no hay un buen relacionamiento. Começa a ver que não há intimidade por causa de ressentimentos. Se van a dar cuenta que no hay intimidad entre el marido y la mujer porque está con resentimientos de amargura o rechazo a la mujer. Quando o marido vai procurar a esposa, Cuando el marido va y le dice, mi amorcito, venga para acá. ela fala, sai pra lá. ¡Sal de aquí, Satanás! ¡Vai para lá! Anda a buscar trabajo. Estou triste. Estoy triste. Você lembra o que você fez? ¿Te acordás lo que me hiciste hace 3 años atrás? Ressentimento. Resentimiento. Sai pra lá. Ya, ándate de aquí. Porque você fez isso e aquilo. Porque hiciste esto, hizo aquello y más allá y más aquí. Amém? Olha pro teu irmão do lado e fala assim, coloque a água e o fogo do Senhor nos teus sentimentos. Mira a su hermano y dígale, coloca tu agua y tu fuego, todo tu sentimiento en Dios. A água do Senhor e o fogo do Senhor tem que estar dentro da tua alma. La agua y el fuego tienen que estar dentro de tu alma. Para te limpar de todo sentimento. Para limpiarte de todos esos Por isso o sentimientos. Senhor diz, não deixe que a ira, não deixe que o sol se ponha sobre a tua ira. Por eso el Señor dice que no dejes brotar una raíz de amargura y que el sol se ponga contra tu enojo. O sol aqui não é o astro sol. El sol no es el sol de allá de arriba. O sol é um comando de Apolo. El sol es el comando de Apolos, Apolion, Apolión, o destruidor. el destruidor, É o que tem a espada da vingança. el que tiene la espada de la venganza. Não deixe que esse demônio atue na tua vida. No dejes que ese demonio actúe en tu vida. Quando o sentimento que te atacou, Cuando el sentimiento que te atacó, o sentimento de ira, el sentimiento de ira, se torne um sentimento de amargura. se torna en amargura. Porque a ira em si não é pecado. La ira en sí no es pecado. A ira é o que te faz, o que te dá motivação para resolver uma circunstância. La ira es la que te da la motivación para resolver una circunstancia. Tô irado, Estoy enojado, vou lá. voy a ir allá, Mas eu não posso ir com violência. pero yo no voy a ir con Me violencia. motiva a resolver. Voy con el motivo de Mas eu fiquei resolverlo, irado com ele. pero yo quedé enojado con él. Eu não vou lá. Entonces yo no voy. Aí eu vou nele. Ahora voy en él. Tô bravo com ele. Estoy bravo con él. Porque ele é isso. Y porque él es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu não resolvo com ele. Pero yo no resuelvo el problema con él. Aí eu vou para casa Ahí me voy a mi casa e vou passando os dias. y van pasando los días. Eu não resolvi com ele. Yo no resolví esa amargura. A raiva já foi embora. La rabia ya se fue. Mas agora ficou o ressentimento, Ahora quedó el resentimiento, o ódio, el odio, a amargura. la amargura. Aí agora eu não resolvo mais. Ahí ya no lo resuelvo más. Mas agora eu evito ele. Pero ahora ya no lo abrazo, me voy por la izquierda, por la derecha, no lo saludo. Eu posso até estar aqui, Puedo estar aquí. mas tudo que ele me fala, Pero todo lo que él me diga, aqui dentro, aquí adentro, fica, mas isso é falso, hein? eso es falso. No estoy de acuerdo. Mas esse homem é cara de pau. Ese es un cara de palo. Esse é traíra. Mas ele está falando que você está assim. Pero él está hablando y usted está, amén, amén. Mas aqui dentro está falando, esse daí, se eu pego ele, eu bato. Y aquí dentro de su corazón está diciendo, si yo lo agarro, yo lo mato. Porque aqui dentro já tem ódio. Porque aquí adentro el odio está grave ya. Você está entendendo?
¿Están entendiendo? Quem está fazendo isso é Beuzebu. ¿Quién está haciendo eso? Ya es Belcebú. Porque eu já não estou mais com meu coração voltado para Jesus. Porque mi corazón ya no está en Jesús, Já está em outro lugar. está en otro lugar. Porque a palavra de Deus diz: se eu não perdoo, Si yo no perdono, dice la palabra, eu não vou ser perdoado. yo no voy a ser perdonado. Isso é um imperativo, Eso es imperativo, é um afirmativo. es una afirmación. Se você não perdoar, Si usted no perdona, teu Pai que está no céu não vai te perdoar. tu Padre que está en el cielo tampoco te va a perdonar. Você vai para o inferno. Usted va para el infierno. Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. Jesús nos enseña la oración. E a única ênfase que ele dá depois que ele ensina a oração, El único énfasis que él da después que enseña la oración, diz assim: se vocês perdoarem quem vos ofende, si ustedes perdonan a los que los ofende, o teu Pai te perdoa. tu Padre te perdona. Mas se você não perdoar, Si ustedes no perdonan, o teu Pai não te perdoa. tu Padre no te va a perdonar. Tem muitos cristãos que estão com o coração duro e tem muitas coisas para ser resolvida. Hay muchos cristianos con el corazón duro que necesitan resolver muchas cosas. Estávamos falando do casamento. Estamos hablando del matrimonio. Por que que não há intimidade? ¿Por qué no hay intimidad? Pela falta de perdão. Por la falta de perdón. Mas sabe por quê? Pero ¿sabe por qué? Porque está lembrando das feridas do passado. Porque se está acordando de las heridas del pasado. Está se lembrando das coisas que aconteceu lá atrás Se están acordando de las cosas que pasaron atrás e não foi resolvida. y no fueron resolvidas. E aí você não consegue ter mais intimidade. Ahí usted ya no consigue tener más intimidad. Todas as vezes que você vai para ter intimidade, Todas las veces que usted va para tener intimidad con su pareja, tem a parede da rejeição, a amargura, ódio, ressentimento. sale la pared de la amargura, odio y resentimiento. E aí você não consegue ultrapassar essa barreira. Y usted no puede pasar esa barrera. Mas, apóstolo, nós estávamos falando de tempo e estação. Pero apóstol, el tema era tiempo y estación. Nós estávamos falando de ir para a guerra. Estamos hablando de ir para la guerra. Mas se você for para a guerra com esse sentimento, Pero si usted va a la guerra con esos sentimientos, você vai para a guerra e vai morrer na guerra. usted va a ir, pero va a morir en la guerra. Quem lembra de Davi? ¿Quién se acuerda de David? A Bíblia diz em Samuel que na primavera, quando os reis saíam para a guerra, En Samuel habla de en el tiempo de la primavera, cuando los reyes salían a la guerra. você pode dizer então, primavera é tempo de sair para a guerra. Diga conmigo, primavera es tiempo de salir a la guerra. Vamos entender tempo e estação? Vamos a entender tiempo y estación. Primavera está falando de março e abril. Primavera está hablando de marzo a abril. Março é um comando da guerra, Martin. El comando de la guerra de marzo es Marte. Abril Abril é um comando de Afrodite, es el comando de Afrodite. sedução, Seducción, prostituição. prostitución. Então, Davi perdeu a guerra David perdió la guerra porque ele não foi para a guerra porque él no fue a la guerra e ele caiu na prostituição. y cayó en la prostitución. Era o comando do mês. Era el comando del mes. Você entendeu? ¿Entendió? O cara não guerreou El tipo no guerreó e caiu. y cayó. Quien no guerrea cae en la trampa de esos meses. Por isso é importante a gente conhecer em que mês estamos e o que precisamos fazer em cada mês. Por eso es importante conocer cada mes y lo que necesitamos hacer en cada mes. Intimidade, Intimidad, perdão, perdón, vai ser uma chave aqui va a ser una llave aquí para vocês romperem. para que ustedes puedan romper. ¿Entiendo? Tem muitas lutas dentro de casa Hay muchas peleas dentro de casa por reconhecimento. por reconocimiento.
O meu esposo não me reconhece. Mi esposo no me reconoce. Minha esposa não me reconhece. Mi esposa no me reconoce. Meus pais não me reconhecem. Mis padres no me reconocen. Um dia eles vão ver quem eu sou. Ah, un día van a ver quién yo soy. É tempo de se colocar diante de Deus para que o Senhor te reconheça. Es tiempo de ponerse en las manos de Dios para que Él te reconozca. E Deus só vai nos reconhecer à medida que eu me esvazio. Dios nos va a reconocer a medida que nosotros nos vaciemos. Quanto mais eu me humilho, Cuanto más yo me humillo, mais Deus me exalta. Dios me va a exaltar más. Eu vou só usar uma ilustração. Yo voy a usar solo una ilustración. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Humillémonos bajo la potente mano de Dios. Lembre-se, o reino de Jesus é um reino de humildade e simplicidade. Acuérdese que el reino es un reino de humildad y simple. Mas o reino das trevas é um reino de orgulho e egoísmo. Pero el de las tinieblas es de puro orgullo y egoísmo. E Jesus um dia ensina isso falando assim, olha, o meu reino é diferente do reino do mundo. Y Jesús un día dijo, mi reino es diferente al reino del mundo. No reino do mundo, quem quer dominar tem que estar por cima. Y dijo, quien quiere dominar en el mundo tiene que estar por encima. Mas no meu reino, se você quer ser o primeiro, Pero en mi reino, si quieres ser el primero, seja o que sirva todo mundo. seas el que sirve a todos. Porque preste atenção nesse princípio. Ponga atención en este principio. Ele é um pastor. Él es un pastor. Então ele serve todo mundo. Entonces él sirve a todos. Quanto mais você cresce, Cuanto más usted crece, mais servo você fica. más siervo usted queda. Porque você não está buscando para você. Usted no está buscando para usted. Você está buscando para o reino. Está buscando para el reino. Amém? Amén. Mas o Senhor está com a mão dele Pero el Señor está con su mano estendida. extendida. E ele fala assim, se humilhai Humíllense debaixo da minha poderosa mão. debajo de mi poderosa mano. Como que o pastor vai entrar debaixo da poderosa mão de Deus? ¿Cómo es que el pastor va a entrar bajo la poderosa mano de Dios? Póngase de rodillas. Entre debaixo da poderosa mão. Só assim Solo así, que nós conseguimos chegar debaixo da poderosa mão de Deus. solo así llegamos bajo la poderosa mano de Dios. É nos prostrando, Es postrándonos, é nos esvaziando. es vaciándonos. Não é com grandeza, No es con grandeza, mas é com simplicidade. es con simplicidad. Os simples verão a Deus. Los humildes verán a Dios. Amém? Amén. Deus essa manhã está te convidando. Dios en esta mañana te está invitando. Se há ódio e ressentimento na tua vida, Si hay odio y resentimiento en tu vida, se há amargura, se há sentimentos contrários a pessoas ou a você mesmo, si hay amargura, odio, resentimiento contra alguna persona o si a usted mismo, Deus está te convidando Dios te está invitando esta mañana a deixar no altar a dejarlo en el e altar buscar a vontade do Pai. y buscar la voluntad del Padre. Foi isso que Jesus ensinou. Fue eso lo que Jesús enseñó. Amém? Amén. Quando Jesus nos ensina a orar, ele diz assim: Pai, Cuando Jesús nos enseña a orar y dice, Padre, que habita no céu, que la vida del cielo, que venha o teu reino que venga tu reino e que seja feita y que se haga a tua vontade. a tu voluntad en Não a nosotros. tua vontade, No tu voluntad tuya, é a vontade de Deus. la voluntad de Dios. A única coisa que vai ter que prevalecer La única cosa que va a prevalecer é a vontade de Deus. es la voluntad de Dios en Tem tu vida. muitos cristãos que estão fora da vontade de Deus Hay muchos cristianos que están fuera de la voluntad de Dios e estão fazendo a obra de Deus y están haciendo la obra de Dios fora da vontade de Deus. fuera de la voluntad de Dios. Saul sacrificou Saúl sacrificó
fora da vontade de Deus. fuera de la voluntad de Dios. Mas era um sacrifício. Pero era un sacrificio. Saul separou o melhor gado, Saúl apartó el mejor ganado, os melhores animais. los mejores animales. Saul Saúl separou para Deus. los separó para Dios. Mas a vontade de Deus era que matasse todas. Pero la voluntad de Dios era que lo mate todo. Não adianta fazer algo até mesmo sendo bom, No adelanta hacer algo hasta que parezca muy bueno, mas que não é a vontade de Deus. pero que no es la voluntad de Dios. Amém? Amén.